Em um lugar escondido entre montanhas antigas e rios que brilhavam como prata sob a luz do sol, existia um vale que muitos consideravam um presente dos céus. Ali, onde o vento soprava histórias e as árvores guardavam segredos de séculos, viviam dois irmãos que, embora nascidos do mesmo sangue, carregavam dentro de si caminhos completamente diferentes. Esta é uma história sobre esforço, destino, disciplina e transformação. É uma história longa, profunda e construída para tocar sua vida de forma silenciosa e inesquecível. E antes de continuarmos, deixe-me pedir algo com muita sinceridade. Se você está gostando deste canal Estropie e desse tipo de conteúdo, por favor, nos ajude deixando o like, se inscrevendo e compartilhando. Seu apoio faz toda a diferença e nos permite continuar produzindo histórias como esta. Agora respire fundo, ajuste seus fones de ouvido. Vamos ao início dessa jornada. Em um ponto esquecido do mapa, cercado por montanhas que pareciam tocar o céu, havia um vale tão fértil que os antigos camponeses diziam que ele crescia até aquilo que o vento derrubava por descuido. Era chamado de Vale Silencioso, pois nele tudo parecia se mover em harmonia. Desde o rio transparente que serpenteava como um fio de cristal até as árvores de copas imensas que se inclinavam suavemente, como se estivessem cumprimentando o viajante que passasse. Nesse vale viviam dois irmãos, Fabian e Pancho. Os dois eram jovens, fortes, saudáveis e herdeiros de uma terra que seus antepassados tinham cultivado com suor, sacrifícios e fé. Mas o futuro, como a própria vida, não se constrói apenas com heranças, constrói-se com escolhas. Fabian era conhecido no vale como alguém de poucas palavras. Ele acreditava que o mundo não precisava ser impressionado, apenas cultivado. Trabalhava desde cedo, caminhava com passos firmes e tinha um olhar que sempre parecia enxergar além do presente. Sua força não estava apenas nos braços, mas na paciência, na disciplina e na disposição de fazer crescer até mesmo aquilo que ninguém apostaria. Pancho, por outro lado, era puro entusiasmo. Na teoria, falava mais do que o vento, sonhava mais do que os poetas e planejava mais do que os reis, mas raramente transformava suas ideias em realidade. Passava longas horas deitado em sua rede, imaginando como seria rico, poderoso e influente no futuro. O problema é que o futuro, para chegar, exige movimento, e Pancho temia exatamente isso, o movimento. Seu pai, antes de morrer, dividiu a propriedade em duas partes iguais, duas terras férteis, amplas e cheias de possibilidades, duas oportunidades, dois destinos esperando para serem cultivados. E foi assim que começou a grande diferença entre os irmãos. Fabian começou a levantar cedo, caminhar pela sua terra, remover pedras, cavar, plantar, ajustar, reorganizar e sonhar. Mas sonhar trabalhando. Pancho continuou sonhando, deitado. Entre as duas propriedades havia algo curioso. Um gigantesco formigueiro, daqueles que lembram pequenas cidades subterrâneas escondidas sob a terra. Ali viviam milhares de formigas que trabalhavam dia e noite, carregando folhas maiores que seus próprios corpos. Fabian observava aquele formigueiro todos os finais de tarde. Para muitos, aquilo era insignificante. Para ele, era uma escola silenciosa de sabedoria. Ele assistia àquela dança organizada da natureza, e sempre que olhava para as formigas carregando peso, lembrava-se de um antigo conselho que havia ouvido ainda criança. Observe a formiga e aprenda, pois ela não espera que alguém mande para começar seu trabalho. Pancho, ao ver o irmão parado diante do formigueiro, ria como quem vê uma piada. Fabian, você é estranho demais.
Observar formigas? Para quê? Elas são apenas insetos. Não vê que a vida é curta demais para ficar analisando coisas tão pequenas? Fabian respondia com serenidade. Pancho não é o tamanho do mestre que determina a grandeza da lição. Mas Pancho tampouco se importava. Ele preferia continuar sonhando na rede, balançando devagar, como se o vento fosse carregá-lo para um futuro próspero, sem que ele precisasse mover um dedo. Os dias de sol passaram como passam todos os dias, silenciosamente, enquanto ninguém percebe a velocidade do tempo. Fabian continuava sua rotina firme, plantando, colhendo, reforçando sua casa, construindo pequenas estruturas, armazenando alimento e madeira. Ele entendia que cada estação tinha sua função e que a vida premiava aqueles que se preparavam antes que a dificuldade chegasse. Pancho, por outro lado, vivia uma espécie de euforia infantil. Fabian, eu ainda vou ter a casa mais bonita deste vale, dizia ele. Eu vou ter cavalos, galinhas, plantações enormes, tudo será grandioso. Mas as palavras ficavam no vento. E o vento não constrói nada. A terra de Pancho começou a ser dominada pelo mato, pelas ervas secas e pelos arbustos que crescem quando ninguém cuida. Sua pequena casa, que poderia se tornar uma morada sólida, começou a rachar nas paredes, perder telhas e acumular umidade. Pancho dizia que depois resolveria, e como sempre, nunca resolvia. Fabian, ao ver isso, tentava alertá-lo. Pancho, você precisa agir. O tempo passa rápido, mas Pancho respondia apenas com o mesmo sorriso preguiçoso. Manhã eu faço. O amanhã de Pancho parecia ter a mesma idade das montanhas, antigo, distante e sempre fora de alcance. Um dia, Pancho, por pura curiosidade, aproximou-se do formigueiro, agachou-se e observou, talvez pela primeira vez, o vai e vem das criaturas. Ao ver uma formiga carregando um pedaço de folha muito maior que seu corpo, ele riu. Que bobagem, disse. Trabalham sem descanso. Para quê? Eu, sendo homem, não vou viver assim. Mas algo inesperado aconteceu. Uma daquelas formigas parou exatamente diante de Pancho. Apenas parou. Não havia expressão, não havia linguagem visível. Mas Pancho sentiu. Sentiu como se aquele pequeno ser o estivesse observando por dentro, não por fora. Sentiu como se estivesse sendo avaliado. E algo dentro dele tremeu. Ele se levantou e, desconfortável, murmurou. Até parece que elas querem me dar lição, e foi embora, como quem foge do próprio reflexo. Fabian, de longe, viu o irmão afastar-se e apenas perguntou: O que você aprendeu hoje, Pancho? Pancho, zombando, respondeu que formiga deveria descansar mais, mas algo já estava mudando dentro dele, mesmo que ele não quisesse admitir. O tempo, que sempre traz suas recompensas e punições, começou a mudar. A primeira brisa gelada desceu das montanhas como um aviso silencioso. O céu começou a ficar cinza, as aves migratórias formavam linhas perfeitas e sumiam no horizonte. O inverno chegaria em breve. Fabian já havia empilhado madeira, reforçado as paredes, colhido parte da plantação e guardado tudo em segurança. Sua casa cheirava a fartura e a trabalho honesto. Já Pancho olhava para sua terra e via apenas mato, buracos e abandono. Sua casa estava fria, sem mantimentos, sem reparos, sem nada. Quando a primeira noite gelada chegou, Pancho percebeu o peso da realidade pela primeira vez. Seu estômago doeu de fome. Suas mãos tremiam de frio. Suas cobertas rasgadas não aqueciam nem seus pés. Ele tentou dormir, mas o vento cortava sua pele como lâminas invisíveis. Foi então que entendeu. Ele não estava apenas com frio. Ele estava colhendo o resultado de sua própria negligência. E pela primeira vez, ele pensou: eu devia ter ouvido.
Depois de mais uma noite difícil, Pancho decidiu engolir seu orgulho e caminhar até a casa de Fabián. Atravessou o vale com passos lentos, sentindo a neve começar a cair. Ao passar em frente ao formigueiro, viu que a entrada estava protegida por folhas, galhos e pequenos muros que as formigas tinham construído. Elas haviam se preparado. Ele não. Pela primeira vez, Pancho fez algo que nunca havia feito. Falou com sinceridade. "Vocês estavam certas", murmurou, olhando para as formigas. "Eu ri de vocês, e agora estou pagando o preço." O vento respondeu com silêncio. Pancho continuou caminhando até finalmente bater na porta de Fabián. Estava pálido, tremendo, quase sem forças. Fabián abriu a porta. Seu olhar, antes sereno, agora estava carregado de preocupação. "Entre, Pancho." Sem julgamentos, sem humilhar o irmão, sem lembrá-lo do passado. Fabián apenas o acolheu. Deu-lhe uma manta quente, pão fresco e uma tigela fumegante de caldo. E ali, ao lado do fogo, os dois finalmente tiveram a conversa que o destino esperava desde o início. Pancho, com lágrimas nos olhos, confessou: "Eu errei, não trabalhei, não ouvi. Achei que sempre haveria tempo. E agora não tenho nada." Fabián colocou a mão em seu ombro. "Pancho, a vida sempre cobra, a preguiça sempre cobra, e quem não semeia quando o sol brilha, treme quando o frio chega." Pancho baixou a cabeça. "E agora? Ainda há esperança para mim?" Fabián sorriu. "Sempre há esperança para quem está disposto a mudar." Pancho passou todo o inverno ao lado do irmão, não apenas aquecendo seu corpo, mas curando sua mente. Pela primeira vez, entendia profundamente o que significava responsabilidade. Entendia que sonhos não valem nada se não tiverem ação. Entendia que preguiça é um ladrão silencioso. Assim que a primavera chegou e o vale começou a florescer novamente, Pancho voltou à sua terra. Mas não voltou como o mesmo homem. Ele voltou disposto. E o vale testemunhou algo que nunca tinha visto. Pancho acordando cedo. Pancho limpando o mato. Pancho levantando cercas. Pancho cuidando de sementes. Pancho suando. Pancho construindo. No início foi difícil. Seu corpo não estava acostumado. Sua mente o traía com pensamentos de desistência. Mas ele continuou. Dia após dia, estação após estação, e a terra, generosa como é com quem trabalha, finalmente respondeu. O mato virou plantação, a terra seca virou alimento, a casa quebrada virou abrigo. Pancho, antes visto como preguiçoso, começou a ser visto como um homem renovado. Fabián observava tudo com orgulho silencioso. Ele sabia. A maior colheita de Pancho não estava no solo, estava dentro dele. Com o passar dos anos, os dois irmãos prosperaram juntos, não porque tiveram sorte, mas porque trabalharam, perseveraram e aprenderam com a natureza e com a vida. Pancho tornou-se um exemplo para todos os jovens do vale. Dizia sempre: "Eu perdi muito tempo esperando o amanhã. Hoje eu aprendi que o amanhã não existe. Só existe o hoje. E o hoje exige ação." Já Fabián, o irmão sereno, continuou sendo o alicerce de sabedoria e disciplina que sempre foi. O vale inteiro floresceu. As pessoas aprenderam com a história dos dois. E o antigo formigueiro continuou ali, firme, atravessando gerações como uma pequena catedral da disciplina. Conclusão: a verdade da vida. A história desses irmãos permanece como um lembrete eterno de que a vida recompensa quem se levanta, não quem apenas sonha. A vida premia quem age, não quem apenas fala. A vida honra quem trabalha, não quem apenas espera. E para você que ouviu esta história até aqui, que ela seja mais que entretenimento, que seja um espelho, que seja um convite, que seja um ponto de virada em sua vida.